So many pieces all back together now. What's your vision? Vamos lá. Eu botei um exemplo, mas para esse exemplo a gente precisa de conhecer um pouquinho desses dispositivos que a gente vai trabalhar aqui. Então nós temos aqui a protoboard. Essa protoboard aqui é uma placa para fazer simulações, fazer protótipos. A vantagem dela aqui é porque ela não precisa de soldar. Eu venho e encaixo os componentes aqui e aí eu monto meu circuito todinho aqui. Só depois de passar esse protótipo, passar por validações, correção de erros, aí nós vamos montar uma placa de circuito impresso, ok? E nessa de circuito impresso a gente vai fazer a soldagem dos equipamentos nessa plaquinha. Nessa plaquinha aqui é só para teste. Nós temos também um componente chamado resistor, que ele vai sempre oferecer uma determinada resistência. A resistência ela é informada através dessas cores aqui, ó. E no momento oportuno, nas próximas videoaulas ou então presencial, eu explico melhor para vocês o que cada cor dessa aqui representa. Ok? Então eles causam a queda de tensão. Então vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, um dispositivo que ele opera com a tensão menor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar a tensão. Ok? Então ele vai causar uma queda de tensão. Então eu tenho que saber quanto que ele tem que baixar para usar o resistor com o valor necessário para que seja baixado. Por exemplo, o Arduino ele tem uma porta lá que ele sai a 5 volts. Então eu não posso, por exemplo, um dispositivo ele precisa menos de 5 volts. O que eu tenho que fazer? Usar um resistor para baixar a tensão. Senão ele vai queimar o resistor, o LED, tá? Esse dispositivo. Mais especificamente, nós vamos ver um circuito aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai simular ele, vou mostrar lá no simulador. Aqui eu não estou usando resistor, aí lá no simulador vocês vão ver que ele vai me dar uma informação aqui, que eu não estou usando e que a corrente é muito alta, a tensão também não é adequada para esse camarada aqui. Então eu deveria usar aqui um resistor, mas não usei não. Ok? O LED, ele nada mais é do que um diodo emissor de luz. Eu coloco o LED, se eu colocar o LED, por exemplo, numa pilha de 3 volts, tranquilo. Ele vai deixar passar desde que eu pegue o anodo, que é a parte positiva, e ligue no positivo da pilha. E o catodo no negativo da pilha. Então tá aqui, ó, anodo, catodo. Então quando eu ligo ele dentro da polaridade correta, ele deixa passar a corrente elétrica aqui dentro. E se eu inverter? Se eu inverter não tem problema nenhum. Se eu inverter, ele não vai deixar passar. Ele só deixa fluir em um sentido. Se eu inverto, ligo no catodo, ó, catodo, ao invés de ligar o negativo da bateria, eu vou ligar o positivo. Eu vou fazer uma inversão. E o anodo eu ligo o negativo. Então ele vai andar, vai circular e ele vai cortar. Ok? Bom, semelhantemente, nós temos aqui, ó, um LDR. Esse LDR, ele é um diodo, né? Na verdade ele é um resistor, não é um diodo. Ele é um resistor que depende da luz. Ou seja, se eu colocar ele aqui num ambiente que não tem uma boa luminosidade, ele vai oferecer uma resistência. Se eu obstruir ele aqui, ó, jogar um pano preto, botar o dedo na frente dele aqui, colocar algo que não deixa a luz chegar aqui, ele vai oferecer uma resistência muito alta. E a partir do momento em que eu coloco ele em fontes luminosas maiores, ele deixa fluir mais a energia aqui. Então ele vai variar.
Ok? Então ele vai variar. Então esse sensor aqui, ó, ele não é um sensor digital, onde ele vai informar que tem luz ou que não tem. Não, ele vai informar a quantidade de luz que está chegando nele. Bom, aqui tem um exemplo prático, mas antes de partir para esse exemplo prático aqui, a gente precisa entender. Olha só, nessa barra superior aqui, onde tem o N, né, o negativo, tá vendo aqui, ó, o negativo, eu liguei ele aqui no ground, ó. Liguei ele no ground. Então, toda essa barra aqui, ela tem uma ligação aqui, ó. Ela tem uma ligação. Qualquer dispositivo que eu ligue aqui, ó, eu tenho contato com qualquer outro que esteja aqui. Da mesma forma que o positivo aqui, ó. O positivo eu também poderia usar ele aqui. Ok? Então, aqui, ó, é só para mostrar que essa protoboard, essas barras aqui, elas têm comunicação, tem um filamento aqui que passa aqui por dentro, aqui outro filamento que passa aqui por dentro, não tem ligação nenhuma desse filamento com esse filamento aqui, não tem, e aqui embaixo se repete, ó, tem um filamento, uma barra aqui, né, de filamentos negativo e uma barra de filamento aqui positivo. Já na parte interna dessa protoboard, nós temos um filamento que vem por coluna. Então eu tenho aqui, ó, de A a E, tem um filamento aqui, e de F até J. Não tem uma ligação daqui para com aqui, não tem. Ela é interrompida aqui no meio. Então, lembrando, filamento passa daqui por aqui, encerra aqui. Tem outro que vem daqui, começa aqui, termina aqui. Tem outro que começa aqui, termina aqui. Tem outro que começa aqui, termina aqui. Tem outro que começa aqui, termina aqui. Não tem ligação nenhuma desse com esse. Ok? Então vamos lá. Então, ó, coloquei aqui o sensor de luz aqui, né? É o LDR, coloquei um LDR. Ele está sendo alimentado por 5 volts. 5 volts. Está entrando aqui. Como ele é um resistor variável, então, de acordo com a luminosidade, ele vai jogar uma resposta. Só que essa resposta ela vai ser coletada aqui dentro dessa entrada analógica. Ó, entrada analógica, analógica in. Então, seria a entrada analógica. Então, usei esse dispositivo aqui. Ok? Conectei ele no A0, na porta A0. Cláudio, para que você colocou esse resistor aqui? Olha só. Essa porta aqui, eu não posso jogar 5 volts direto aqui. Ok? Então, eu estou dividindo a tensão. Ou seja, como ele tem uma parte que vai migrar para o ground, então ele vai reduzir a tensão que está passando por aqui. Eu vou até aproveitar para vocês, porque a intenção agora não é falar detalhado sobre isso. Mas numa próxima oportunidade, a gente vai medir quanto de tensão está chegando aqui, para saber quanto que essa porta precisa. Ok? E qual é o valor desse resistor. Ok? Bom, então vamos lá. Então esse sensor está jogando a informação para dentro do Arduino. O Arduino tem uma programação que ele vai fazer com que acende ou LED vermelho, ou LED amarelo, ou LED verde. Ok? So many pieces all back together now. What's your vision?